Se você já foi diagnosticado com algum transtorno depressivo e começou a tomar medicamentos como escitalopram, citalopram, fluoxetina e sertralina, você com certeza deve ter percebido que ele demorou um pouco, cerca de 2 a 4 semanas, para fazer algum efeito. Lá no meu Instagram e aqui mesmo no canal, eu recebo diariamente diversas perguntas sobre esse assunto, sobre por que antidepressivos demoram a fazer efeito. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender a resposta para essa pergunta. Essa é uma excelente pergunta e para eu poder começar a responder, eu preciso pontuar algumas coisas com vocês. Primeiramente, a gente precisa entender o que de fato é a depressão. Bem, a depressão é um transtorno psiquiátrico que faz parte dos transtornos de humor, sendo caracterizada por sintomas como tristeza persistente, apatia, desânimo, ideação negativa ou pessimista, fadiga e ideação suicida. Existem diferentes tipos de transtornos depressivos, mas a grande maioria das pessoas é diagnosticada com um transtorno depressivo maior. Existem várias hipóteses diferentes para explicar como que a depressão surge, mas de forma simplista, quase todas elas propõem que ocorrem desbalanços na atividade de 3 neurotransmissores: serotonina, dopamina e noradrenalina. Para quem quiser saber mais sobre essas hipóteses e o que a gente sabe que causa depressão, tem um vídeo meu aqui no canal falando sobre isso e eu vou deixar ele linkado na descrição. Bem, acredita-se que inúmeras coisas como, por exemplo, alterações genéticas, estresse crônico e até mesmo a presença de traumas psicológicos favorecem o desenvolvimento da depressão, porque favorecem o desbalanço da atividade desses neurotransmissores diferentes. Quando ocorrem essas alterações, acaba-se tendo uma disfunção em diferentes partes do cérebro que são importantes para a regulação do nosso humor. E aí a pessoa começa a ter todos os sintomas presentes nas pessoas que têm depressão. E é justamente sobre essas neurotransmissões diferentes que atuam os medicamentos antidepressivos. Mas para a gente entender melhor como que eles funcionam, a gente precisa entender um pouquinho de neurofisiologia. Bem, todo mundo que está aqui no canal já sabe que a grande maioria das sinapses do nosso cérebro são sinapses químicas, onde ocorre a liberação de um neurotransmissor, que é uma molécula liberada por um neurônio para ativar receptores, que são proteínas chaves de ativação dos neurônios, onde a ativação desses receptores leva à passagem de informação de um lado para o outro do sistema nervoso. Só que, diferente do que muitas pessoas imaginam, essa passagem ela não ocorre necessariamente entre um neurônio e outro, apenas entre o axônio e o dendrito. Na realidade, vocês podem ver aqui que a gente tem essa imagem clássica de uma sinapse, mas podem acontecer outros tipos de sinapses também, como por exemplo, as sinapses axonais e as axodendríticas. E por que eu tô falando disso? Porque a integração de diferentes tipos de sinapses no sistema nervoso central é crucial para o desenvolvimento da depressão e também para o funcionamento correto do nosso cérebro. Olhando, por exemplo, especificamente para sinapses de serotonina, a gente tem a atividade de um receptor chamado 5-HT1A, que é considerado como um autorreceptor inibitório, muitas vezes presente nos dendritos dos neurônios que liberam serotonina. Esse receptor, por atuar como um autorreceptor inibitório, é ativado pela própria serotonina e tem a atividade, a função de diminuir os níveis de serotonina, de diminuir a liberação de serotonina, como se fosse um mecanismo mesmo de autorregulação para você não ter aqueles níveis de serotonina elevados demais. Pois bem, quase todos os antidepressivos atuam bloqueando a recaptação de serotonina, principalmente ali na fenda sináptica, através do bloqueio dos transportadores de serotonina. Ou seja, quando você toma a fluoxetina, ela vai lá nesse transportador, bloqueia a atividade dela e aumenta os níveis de serotonina na fenda sináptica, fazendo com que haja maior disponibilidade desse neurotransmissor para atuar nos seus receptores. Só que, teoricamente, isso faz com que haja uma maior atividade de serotonina nesse autorreceptor 5-HT1A, uma vez, que o próprio agonista desse receptor é a serotonina. Só que se você aumenta a serotonina na fenda sináptica e aumenta a disponibilidade dela para ativar os receptores 5-HT1A, você teria um efeito inibitório, certo? Porque a gente precisa desse mecanismo estando regulado. Só que como você toma o medicamento todos os dias, e todos os dias você está tendo um pico de aumento de disponibilidade de serotonina, o seu neurônio, na verdade todos os seus neurônios, começam a se adaptar
para que não tenha essa atividade exagerada desse receptor 5-HT1A. E a partir desse momento, o neurônio toma uma escolha. Ele precisa diminuir os níveis desse receptor por todos os neurônios que liberam serotonina, porque esses receptores estão atuando de forma exagerada e inibindo o funcionamento correto da sinapse de serotonina. Claro que o que eu estou falando aqui meio que também é importante para dopamina e noradrenalina, mas eu quero focar especificamente em serotonina porque é o mecanismo da grande maioria dos antidepressivos. E olha que interessante, esse processo adaptativo que o neurônio faz, diminuindo a expressão desses receptores inibitórios 5-HT1A, faz com que no fim das contas você comece a aumentar cada vez mais a liberação e a disponibilidade de serotonina, porque você continua tomando o medicamento, ela vai aumentar a disponibilidade, tem menos receptor para inibir a atividade dela e aí você potencializa a longo prazo. E isso tem total relação do porquê que o efeito do antidepressivo demora a acontecer. Vejamos aqui de forma mais gráfica. Nesse gráfico aqui você consegue perceber três coisas distintas. Primeiramente, a gente tem um aumento da quantidade de neurotransmissores, depois você vê uma diminuição gradual da sensibilidade dos receptores de serotonina e por fim, essa diminuição coincide com o aparecimento do efeito clínico. O que isso quer dizer? Quer dizer que na verdade o efeito antidepressivo está mais relacionado com a constância de atividade, a constância de elevação de serotonina e a modulação neural, da diminuição dos receptores de serotonina que isso causa. Ou seja, para você ter o efeito antidepressivo, você precisa promover uma adaptação neural nos sistemas de serotonina para que de fato apareça o efeito antidepressivo. É claro que isso ainda é um modelo simplista de se analisar, porque na verdade existem vários outros mecanismos propostos tanto para o desenvolvimento da depressão, como também para a atuação dos diferentes antidepressivos utilizados no mercado. Eu preciso ressaltar aqui que por conta dessa demora, desse delay de atividade antidepressiva, muitas pessoas param de tomar o antidepressivo depois de 3 ou 4 dias. E isso a gente sabe que acaba sendo muito prejudicial para elas, uma vez que possivelmente ela poderia se beneficiar da utilização desse medicamento, mas ela não teve, digamos assim, a paciência de continuar. E isso é muito ruim. Mas obviamente eu também não vou descartar a ideia de que as pessoas que têm depressão e estão em quadros graves precisam de tratamentos que façam com que elas tenham uma melhora mais rápida possível. Só que para isso a gente precisa de investimento em pesquisa para o desenvolvimento de novos antidepressivos. Até saiu um novo que tem um efeito um pouco mais rápido, mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo que eu com certeza vou fazer se você comentar aqui embaixo. Agora, tá vendo como neurofisiologia é tão essencial para você entender o cérebro e entender até mesmo como que os medicamentos agem no cérebro? Pois é, se você quer estudar um pouco mais sobre neurofisiologia, eu recomendo vocês conhecerem a plataforma de cursos da Fisiologia Didática. Lá você vai encontrar um curso magnífico de neurofisiologia com animações excelentes que vão te auxiliar no processo de aprendizagem sobre a neurociência. Usando o cupom de desconto que está aqui na descrição, vocês têm 20% de desconto na aquisição desse curso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!